O que nós somos? Uma empresa realmente plural, diversa, nativa brasileira, né, com aproximadamente 1.300 profissionais hoje nessa união de lançamento desse produto. Tá? Não é uma joint venture, aqui continua existindo do jeito que está, o César continua existindo do jeito que está, e a gente agora lança um produto para o mercado com esse objetivo de trabalhar a jornada de inovação de ponta a ponta, a gente vai explicar um pouquinho aqui como, mas olhando para o impacto local, para o impacto no território brasileiro, olhando para o impacto social e, se possível, ambiental. Nem sempre é fácil, mas vocês viram aqui hoje algumas dessas demonstrações. É isso que nós somos aí, Cleiton. Perfeito. E pensando aí a partir disso, né, Hilton, que você colocou, quem somos, essas sinergias de pensamento, de visão de como atuar com a inovação, né, e a aplicação da inovação para transformações de problemas sociais, enfim, está conectada a todo esse ambiente. Eu aproveito para perguntar para o Eduardo. Eduardo, quais são os diferenciais e o que é exatamente essa parceria que está sendo apresentada hoje? Legal. Bom dia, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, por terem vindo aqui conversar com a gente. O César é uma instituição que já tem 26 anos, fez agora em maio, nascida lá no Recife, como o Hilton colocou, nasceu com um propósito. É uma organização privada sem fins lucrativos. Quando eu tive primeiro contato com isso, já achei uma coisa estranha. Como assim uma organização privada sem fins lucrativos? Mas já é uma certa mudança numa direção. A gente está falando em 1996, né, alguma coisa que não distribui lucro, não tem shareholder, tem stakeholder, né? E os stakeholders eram, obviamente, os recifenses a princípio. Tá certo? A gente queria impactar ali aquele local. A gente estava incomodado com a situação de ter gente talentosa que não conseguia se fixar na região e, ao mesmo tempo, modificar a região. Elas vinham para São Paulo, saíam do país. Então, o César já nasceu com esse propósito, de mudar o ambiente, mudar o entorno, fazer com que o entorno seja um resultado do benefício que ele está entregando para a sociedade, né? Que ele permita o crescimento e o desenvolvimento de uma forma sustentável em torno dele. Então, foi por isso que a gente nasceu, e como a gente nasceu, né? E eu acho que aqui a gente está juntando três coisas, né? Tem uma mudança, digamos assim, e eu posso falar porque eu já sou mais antigo aqui, talvez, né, e eu consegui ver isso, uma mudança na forma como a gente faz inovação. A princípio, lá atrás, quando eu comecei minha carreira, né, e a Denise até falou que encontrou com uma amiga em comum, a Elisa, né, a gente fazia inovação de uma outra forma, completamente diferente, era muito verticalizada, empresas fazendo inovação, seus grandes laboratórios. E a internet entrou e começou a misturar isso, a gente começou a falar de tem muito mais talento fora da empresa do que dentro da empresa, então a gente não faz isso de uma forma colaborada. E uma terceira fase é essa que a gente vem vivendo agora, exatamente fazer inovação com startups, mas fazer de uma forma séria, né? Não é aquele negócio de, os caras são mais baratos, joga pizza lá que os meninos vão entregar alguma coisa para a gente. Aí começa a surgir o CVC, o CVB, né? E então a gente tem uma mudança aí na questão da inovação. Tem uma mudança proporcionada pela questão da tecnologia, né? A gente tem 26 anos de estrada, a gente nasceu com esse propósito de fazer inovação e causar impacto através da tecnologia. O César está intimamente ligado à questão das tecnologias digitais, né? E o terceiro é exatamente essa mudança de stakeholder, shareholders, desculpa, para stakeholders, né? Então, tudo isso junto é que faz a gente pensar, puxa, será que a gente não consegue ampliar esse impacto? E para ampliar impacto hoje é através de parceria, é através de empresas ou instituições ou startups que comunguem dos mesmos valores, né? Uma união, ela começa de uma comunhão de valores, porque se não tiver comunhão nos valores, o resto vai dar errado. Pode ser tudo igualzinho, mas se os valores são diferentes, vai dar errado. Então, por isso que a gente está aqui, está junto com a Kivo,
né? A gente quer trazer essa tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela pode ajudar e muito nesse impacto mais sustentável para as pessoas e para o planeta, né? E a gente conta com a Kiva aqui para juntos conseguirmos levar isso para muito mais lugares aqui no Brasil. Quem sabe lá fora também. Legal, Eduardo. Hilton, a partir disso que o Eduardo comentou agora, eu gostaria de te perguntar o seguinte, é claro que a gente está falando de produto, né, mas como é que isso chega às empresas? Como é que isso se tangibiliza, né, para todo mundo que está aqui, está pensando em suas estratégias e seus desafios aí corporativos? Vocês viram que aqui foi o lançamento de uma iniciativa chamada Arbus. Arbus, então, é uma marca que vai ajudar as empresas nessa jornada, tá, atendendo com produtos ou serviços, né, toda essa jornada de inovação que a empresa passa. Tá? Geralmente a empresa ela tem um certo grau de maturidade de inovação e os KPIs de impacto socioambiental. Se ela não tiver isso, a gente também ajuda nessa descoberta. Tá? Mas as empresas elas precisam mapear, né, os seus desafios, como foi colocado aqui pelo Charles, né, que a gente tem um trabalho lá dentro do Banco Carrefour, já fazendo isso. Então a gente mapeia esses desafios. Aqui nós estamos falando de um framework próprio, tá, que analisa ou define a tese de investimento e mapeia esses desafios de forma concisa, clara e atrativa. Para depois de identificado qual é o real problema, qual é a dor que nós vamos resolver, a gente coloca isso dentro de uma plataforma de mapeamento inteligente de dados e consegue localizar quais seriam as melhores soluções para esses desafios. Tá? Podem ser startups, podem ser ONGs, podem ser outros tipos de iniciativas. A ideia aqui é que a gente não só fique limitado ao mundo de startups, a gente vê aí muitas empresas, né, com soluções específicas para o mundo de startups. A gente gosta disso, a gente trabalha, né, com o César, como o César também, já há alguns anos, no desenvolvimento e mapeamento dessas startups, mas aqui a gente quer ir além. A gente quer ir além. O César, ele tem uma fortaleza, por ser um instituto de ciência e tecnologia, muito forte na proximidade com o mundo acadêmico. Né? Se você pegar uma série de inovações que o César produziu, não só de hardware, como software, está muito ligado à propriedade intelectual, né? Muito ligado ao mundo acadêmico. E a gente sabe que existe um gap no mercado de achar soluções, né, relevantes no mundo acadêmico. A academia, ela meio que, nos últimos anos, né, ela desenvolve para si mesmo, né? Então, como é que a gente consegue potencializar essas soluções também para o mercado? Então, o nosso objetivo é ir para além só do olhar para soluções de startups, ir para um olhar também de soluções que estão fora um pouco desse conceito. Aqui eu quero dar a palavra, então, para o Peixoto para falar um pouquinho mais sobre esses 3 últimos pontos do produto, né, dos produtos. Então, uma jornada, novamente, Arbus é a marca, né, que congrega todas essas soluções. A princípio, saem com essas soluções. Algumas já estão maduras, outras em fase de maturidade. A gente não quis esperar, como todo MVP, ficar 100% pronto para lançar isso para o mercado, porque o mercado vai fazer as suas demandas e a gente vai adaptando conforme a necessidade do mercado. Por favor, Peixoto. Bom, pegar aqui na diligência técnica, né, dando continuidade aí, uma coisa que a gente tem observado nas startups, que muitas vezes você tem uma ideia, tem até um modelo de negócio mais bem estruturado, mas quando vai para a prática e tenta levar aquilo para uma empresa grande, ela falha porque a estrutura, né, na qual ela foi montada não passa de um protótipo, né? Você não consegue escalar aquela solução porque ela não foi bem construída. Então, uma das ofertas da gente é exatamente esse apoio na seleção de startups que já tem uma base tecnológica mais sólida ou ajudar a startup a construir essa base tecnológica mais sólida. A construção de squads sob demanda para a execução o levantamento, a construção dessa base mais sólida e, por fim, o apoio às empresas, agora de uma forma já mais madura, nas suas iniciativas de CVC e CVB. Então, acho que isso aqui completa um portfólio de oferta
vai desde o começo lá até o fim, apoiando junto César e Kivo essa união entre empresas tradicionais que precisam e querem inovar numa velocidade que elas não estão mais acostumadas, mas já estão no mercado muito mais maduro, junto com startups que têm um outro conhecimento de como que as coisas funcionam ou como é que as coisas podem funcionar, né? Tem uma transição eu diria, de era de pensamento, efetivamente, nas tecnologias que a gente usa e no que a gente oferece também para a sociedade, né? E é o que a gente está se propondo a ajudar nessa conexão entre esses dois mundos. Estamos como duas empresas, com uma parceria inicial, mas nós temos um ecossistema de parceiros. Não necessariamente precisamos trabalhar sozinho, é uma rede. O nome Arbus significa um pouco disso, né? Essa coisa das raízes, das conexões, da seiva que circula por todo um caule. E quando a gente fala aqui do CVB e do CVC, inclusive na parte de Corporate Venture Capital, as empresas que não têm isso estruturado e querem estruturar, a gente tem parceiros específicos para ajudar a estruturação disso. Parceiros, né, que são registrados na CVM, que podem fazer o veículo de investimento, que podem ajudar a montar a tese de investimento, para que o grau de maturidade e inovação aumente dentro das organizações. Que a gente percebe que hoje, quando você tem uma iniciativa de CVC madura, com o financiamento corporativo estratégico, colocando o dinheiro no CVC, você ganha velocidade porque a inovação não precisa, a área de inovação, os operadores de inovação dentro da organização, que são todos, não precisam ficar passando o pires para coletar dinheiro para os projetos de inovação. Você tem a inovação ligada diretamente à estratégia corporativa, talvez até um comitê avaliando as iniciativas, e essa verba fica sendo controlada, né, pela organização, diferentemente das verbas departamentais, digamos assim. É um nível que vocês vão ver no relatório que já está bastante maduro, cresceu bastante nos últimos 2 anos, 150%, eu acho, do último 2020 para 2021, alguma coisa assim, né, Cleiton? Aqui no Brasil está 622 milhões o investimento em CVC. No relatório vocês vão ver vários cases de CVC, de sucesso, então eu recomendo vocês baixarem o relatório, estudarem, porque ele foi uma parte da nossa profunda análise que foi feita para a criação do Arbus. Como eu falei, é um trabalho de quase 1 ano que está se consolidando agora. Agradeço imensamente aqui a presença de todos vocês e a oportunidade que nos deram de apresentar para vocês, de lançar essa solução ao mercado. Hoje, efetivamente, é o lançamento, pessoal. Ainda vai ter uma série de informações que a gente vai soltar aí ao longo das próximas semanas.